Olá, façamos hoje a leitura do capítulo 35 do livro de Segundas Crônicas da Bíblia Sagrada. Segundas Crônicas, capítulo 35, a celebração da Páscoa em Jerusalém. Então Josias celebrou a Páscoa ao Senhor em Jerusalém e mataram o cordeiro da Páscoa no 14º dia do mês primeiro. Segundo as Crônicas 35:2. E Josias estabeleceu os sacerdotes nos seus cargos e os animou ao ministério da casa do Senhor. Segundo as Crônicas, capítulo 35, versículo 3, né? E disse aos levitas que ensinavam a todo Israel e estavam consagrados ao Senhor: ponde a arca sagrada na casa que edificou Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Não tereis mais esta carga aos ombros. Agora, servi ao Senhor vosso Deus e ao seu povo de Israel. Segundo as Crônicas 35:4. E preparai-vos segundo as casas de vossos pais, segundo as vossas turmas, conforme a prescrição de Davi, rei de Israel, e conforme a prescrição de Salomão, seu filho. Segundo as Crônicas 35:5. E estai no santuário, segundo as divisões das casas paternas de vossos irmãos, os filhos do povo, e haja para cada um uma porção das casas paternas dos levitas. Segundo as Crônicas 35:6. E imolai a Páscoa e santificai-vos, e preparai-a para vossos irmãos, fazendo conforme a palavra do Senhor, dada pelas mãos de Moisés. Segundo as Crônicas 35:7. E ofereceu Josias aos filhos do povo cordeiros e cabritos do rebanho, todos para os sacrifícios da Páscoa, em número de 30.000, por todos que ali se achavam, e de bois 3.000, isso era da fazenda do rei. Segundo as Crônicas 35:8. Também fizeram seus príncipes ofertas voluntárias ao povo, aos sacerdotes e aos levitas. Ilquias e Zacarias e Jeiel, maioral da casa de Deus, deram aos sacerdotes para os sacrifícios da Páscoa 2.600 reses de gado miúdo e 300 bois. Segundo as Crônicas 35:9. E Conanias e Semaías e Natanael, seus irmãos, como também Asabias e Jeiel e Josabade, maiorais dos levitas, apresentaram aos levitas para os sacrifícios da Páscoa 5.000 reses de gado miúdo e 500 bois. Segundo as Crônicas 35:10. Assim se preparou o serviço e puseram-se os sacerdotes nos seus postos e os levitas nas suas turmas, conforme o mandado do rei. Segundo as Crônicas 35:11. Então imolaram a Páscoa, e os sacerdotes aspergiam o sangue recebido nas suas mãos, e os levitas esfolavam as reses. Segundo as Crônicas 35:12. E puseram de parte os holocaustos para os darem aos filhos do povo, segundo as divisões das casas paternas, para o oferecerem ao Senhor, como está escrito no livro de Moisés, e assim fizeram com os bois. Segundo as Crônicas 35:13. E assaram a Páscoa no fogo, segundo o rito, e as ofertas sagradas cozeram em panelas, e em caldeiras, e em frigideiras, e prontamente as repartiram entre todo o povo. Segundo as Crônicas 35:14. Depois prepararam o que era preciso para si e para os sacerdotes, porque os sacerdotes, filhos de Arão, se ocuparam até a noite com o sacrifício dos holocaustos e da gordura. Por isso é que os levitas prepararam para si e para os sacerdotes, filhos de Arão.
Segundo as Crônicas 35, 15. E os cantores, filhos de Asaf, estavam no seu posto, segundo o mandado de Davi, e de Asaf, e de Remã, e de Gedutum, vidente do rei, como também os porteiros a cada porta, não necessitaram de se desviarem do seu ministério, porquanto seus irmãos os levitas preparavam o necessário para eles. Segundo as Crônicas 35, 16. Assim se estabeleceu todo o serviço do Senhor naquele dia, para celebrar Páscoa e sacrificar holocaustos sobre o altar do Senhor, segundo o mandado do rei Josias. Segundo as Crônicas 35, 17. E os filhos de Israel, que ali se acharam, celebraram a Páscoa naquele tempo e a festa dos pães asmos, durante 7 dias. Segundo as Crônicas 35, 18. Nunca, pois, se celebrou tal Páscoa em Israel, desde os dias do profeta Samuel. Nem nenhum reis de Israel, deve ser nenhum, né? Nem Samuel, nem nenhum reis de Israel celebraram tal Páscoa, como a que celebrou Josias com os sacerdotes e levitas e todo Judá e Israel, que ali se acharam, e os habitantes de Jerusalém. Segundo as Crônicas 35, 19. No ano 18º do reinado de Josias, se celebrou essa Páscoa. Josias provoca o rei do Egito e é morto. Segundo as Crônicas 35, 20. Depois de tudo isso, havendo Josias já preparado a casa, subiu Neco, rei do Egito, para guerrear contra Carquemize, junto ao Eufrates, e Josias lhe saiu ao encontro. Segundo as Crônicas 35, 21. Então ele lhe mandou mensageiros, dizendo: que tenho eu que fazer contigo, rei de Judá? Quanto a ti, contra ti, não venho hoje, senão contra a casa que me faz guerra. E disse Deus que me apressasse. Guarda-te de te opores a Deus, que é comigo, para que não te destrua. Segundo as Crônicas 35, 22. Porém, Josias não virou dele o rosto, antes se disfarçou para pelejar com ele, e não deu ouvidos às palavras de Neco, que saíam da boca de Deus. Antes veio pelejar no vale de Megido. Segundo as Crônicas 35, 23. E os flecheiros atiraram no rei Josias. Então o rei disse a seus servos: tira-me daqui, porque estou gravemente ferido. Segundo as Crônicas 35, 24. E seus servos o tiraram do carro e o levaram no segundo carro que tinha e o trouxeram a Jerusalém e morreu. E o sepultaram nos sepulcros de seus pais. E todo Judá e Jerusalém tomaram luto por Josias. Segundo as Crônicas 35, 25. E Jeremias fez uma lamentação sobre Josias. E todos os cantores e cantoras falaram de Josias nas suas lamentações, até o dia de hoje, porque as deram por estatuto a Israel. E eis que estão escritas na coleção de lamentações. Segundo as Crônicas 35, 26. Quanto aos mais dos atos de Josias e as suas beneficências, conforme está escrito na lei do Senhor. Segundo as Crônicas 35, 27, é o último versículo. E aos seus atos, tanto os primeiros como os últimos, eis que estão escritos no livro da história dos reis de Israel e de Judá. Bem, com relação ao capítulo 35, só há um comentário que se refere aos versículos de 20 a 27, que é justamente onde se descreve a morte de Josias, certo? Pelo rei do Egito. Então, o comentário que existe aqui é o seguinte: 35, entre 20 e 27. O rei Josias começou bem, mas terminou sua vida em desobediência. Alguns estudiosos sugerem que sua morte prematura foi um castigo imediato por seus pecados. As circunstâncias de sua morte nas mãos de Neco, rei do Egito, são apresentadas sem maiores explicações.
Nem mesmo Josias estava isento do castigo pela desobediência. Amém, aleluia, glórias a Deus. Bem, nós temos feito a leitura de alguns hinos e corinhos, não é isso? Então, é aqui dessa outra Bíblia. Então, nós temos lido esses hinos e corinhos da harpa avivada. Então, nós já lemos até o de número 49. Então, vamos ler hoje o de número 50, corinho, e o de número 51, certo? E o 52. Pronto. Então, vamos lá. O primeiro corinho é de número 50. O título é Sempre Fiéis, tá? É intitulado por, ao autor, tem as seguintes iniciais, H maiúsculo, M maiúsculo e W maiúsculo. Diz assim, sempre fiéis. Sempre fiéis, sim, a ti nós seremos, por tua graça, ó Cristo Senhor. Sempre fiéis, sim, por ti lutaremos, sob teu perdão, ó Jesus Salvador. Sempre fiéis, irmãos sejamos. Sempre fiéis a Cristo Jesus, que até a morte por nós prosseguiu e libertou-nos morrendo na cruz. Segunda estrofe. Por ti viver, ó bendito Cordeiro, quem não deseja te conhecer, deseja-se te conhecer. Quem que se diga cristão verdadeiro, pronto não esteja por ti a sofrer. Repetindo o refrão. Sempre fiéis, irmãos sejamos. Sempre fiéis a Cristo Jesus, que até a morte por nós prosseguiu e libertou-nos morrendo na cruz. A terceira estrofe. Mas, Salvador, quão fraquinhos nós somos. Como podemos deixar de cair se por ti mesmo guardados não formos? Quem até a morte te pode seguir? E aí vem o refrão, mais uma vez, não é isso? Sempre fiéis, não, agora muda o refrão, tem outro refrão, diz assim, sempre fiéis, sim, mesmo até a morte, sempre fiéis, tomemos a cruz, eis a divisa que a nós nos pertence, aos libertados por Cristo Jesus. Então podemos repetir a última, mais uma vez, a segunda, o refrão, né? O primeiro refrão. Sempre fiéis, irmãos sejamos, sempre fiéis a Cristo Jesus, que até a morte por nós prosseguiu e libertou-nos morrendo na cruz. Bem, agora vejamos o hino de número 51, Adoração Reconhecida. Tem 4 estrofes. Da estrofe 1 diz, ó minha alma, sem demora, ergue-te para entoar os louvores do teu Cristo e seu nome celebrar. Para remir-te, sua vida ele quis dar. Segunda, minha condição tão triste conheceu, meu Salvador, que dos céus desceu à terra para ser meu Redentor. Ó, quão grande, e o amor de meu Salvador. Deve ser, é o amor do meu Salvador. Terceira, condenado justamente, que podia eu fazer? Dessa pena para livrar-me, o perdão para merecer. O seu sangue, que Jesus por mim verteu. E a quarta estrofe. Com meus crimes carregados lá na cruz em meu lugar, foi Jesus crucificado a minha alma para salvar. Vinde todos, já comigo o adorar. Intitula-se também HMW, né? E agora o de número 52. O título é Tudo está bem. Diz assim, pelo amor de Deus bendito, vai tudo bem, seu amor infinito. Tudo está bem. Esse amor nos tem provado em seu Filho muito amado, que por nós foi imolado. Sim, está bem.
tudo está bem. Segunda estrofe. Cristo agora o cetro empunha, vai tudo bem. Quem morreu é quem governa, tudo está bem. Seu amor é imutável, seu poder inabalável. Seu cuidado é incansável, sim, sim, está bem. A fé canta na tristeza, vai tudo bem. Canta assim e com firmeza, tudo está bem. Pois se Deus é quem nos guia, eternamente nos vigia, com bondade noite e dia, sim, sim, está bem. Por caminhos escabrosos, vai tudo bem. Ou por mares tormentosos, tudo está bem. A Jesus tudo obedece, sempre o mesmo permanece. Nem um só dos seus se esquece, sim, sim, está bem. Quer na vida, quer na morte, vai tudo bem. Quão feliz é nossa sorte. Tudo está bem, pelo sangue resgatados e do mundo separados. Sempre por Jesus guardados, sim, sim, está bem. Então, assim, encerramos a leitura do capítulo 35 do livro da Bíblia Sagrada e também fizemos a leitura de alguns hinos e corinhos. Até o próximo encontro, se o Senhor Deus assim o permitir. Espírito Santo, ore por mim. Peça a Deus tudo aquilo que eu preciso.